todos, esse é mais um debate soberano, hoje com Falsa Loura, do cineasta brasileiro Carlos Reichenbach, filme que é com certeza muito importante para todos os que estão presentes hoje, filme que nós todos, eu acho, vimos juntos, se não pela primeira vez, mas talvez pela primeira vez espiritualmente falando, né, porque foi uma sessão realmente especial pra gente em 2013. Bom, estou aqui com Eric Moro, que foi quem escolheu o filme, com Alexandre Magno, vulgo Chorão, que diretamente de Macapá City está nos acompanhando pela primeira vez, o Matheus Kerniski, velho companheiro, e o Pedro Favro também. Acho que para começar, eu queria tocar nesse... Eu já passo a palavra pro Eric, que é quem escolheu o filme, acho que tem que começar a abrir os debates aqui, mas eu queria lembrar um pouco essa sessão que a gente assistiu. Foi no Olhar de Cinema em 2013, né? O Carlão, naquela ocasião, foi homenageado pelo festival. Ele completava um ano da morte dele, né? Em 2012. Engraçado isso, porque ele morreu em junho de 2012. Essa mostra foi quando a gente viu esse filme e vários outros do Carlão. Foi em junho de 2013 e hoje estamos aqui em junho de 2020 falando dele. Então tem uma confluência astral aí. Enfim, foi uma mostra muito especial, porque eu já conhecia bem o Carlão, assim, não tinha visto muitos dos filmes dos anos 70, 80 dele, mas pelo menos ali, a partir da Alma Corsária, o filme Demência eu tinha visto também, eu conhecia bem a obra dele. O Falsa Loura foi um filme que eu vi na época do lançamento, em 2000, o filme é de 2006, mas foi lançado no Brasil em 2008, teve lançamento comercial em 2008, então... eu conhecia ele, foi o primeiro cineasta brasileiro assim, que eu me identifiquei mais, assim. Mas como eu falei, eu acho que conhecer esses filmes dele em película, né, esqueci de falar isso, todos os filmes em película, alguns 16mm, outros em 35mm, foi também algo extraordinário, assim. E sobre a sessão do Falsa Loura especificamente, foi muito louco, porque era o filme que eu tinha mais visto dele, era o filme que eu mais gostava dele já naquela época. Era um filme que eu conhecia bem. Quando a gente viu nessa sessão, era a sexta vez que eu tinha visto o filme, sendo que não era nem a primeira vez que eu via naquela mostra, porque essa sessão que eu estou falando foi a última sessão da retrospectiva dele e a última sessão que a gente viu do Carlão, e tinha sido a segunda sessão do Falsa Loura. A primeira, acho que só tava eu e o Matheus, que a gente assistiu. Mas não... Acho que é muito louco, porque eu já tinha acabado de ver o filme, era a quinta ou sexta vez que eu ia ver, e essa sessão foi, assim, mais revelatória ainda. Não sei o que aconteceu, acho que tinha um clima, tava todo mundo reunido, acho que o som tava um pouco melhor, tava mais alto. A sessão, ela começa de uma maneira espetacular com o Nicola Matevski, que foi quem trouxe essa retrospectiva do Carlão, que trabalhava no Olhar de Cinema na época. Ele começa a sessão fazendo uma leitura do texto do Fatal Beauté, Fatal Beleza, do episódio do Histoire de Cinema do Godard, e já deixou todo mundo num clima assim foda pra ver o filme. E mesmo já tendo acabado de ver o filme alguns dias antes, naquele momento, aquela sessão, aquilo parece que todo mundo ficou meio que em suspensão. E eu acho que é uma sessão que serviu muito para aproximar a gente também, né? Porque a gente sempre foi um grupo muito heterogêneo, com muitas discordâncias, assim. Mas acho que o Carlão talvez tenha sido o nosso primeiro grande cineasta que todo mundo pirou, e todo mundo pirou ao mesmo tempo, e nas mesmas sessões, e vendo da mesma forma. E essa sessão da Falsa Loura, talvez o melhor filme do Carlão, foi assim o ápice de tudo, né? Foi o ápice desse momento, e realmente foi um momento de união e de compreensão geral, não só do cinema do Carlão, mas do momento do cinema nas nossas vidas, assim. E muitos anos já se passaram, mas só para finalizar essa primeira fala, revendo o filme ontem, parece que tudo voltou, assim, né? Parece que eu relembrei aquela sessão muito, relembrei daqueles sentimentos, relembrei, acho que tudo de melhor que teve ali nas nossas vidas naqueles anos, que para mim tem como um ponto central, pelo menos não sei se um ponto de partida, mas um ponto de virada, a sessão do Falsa Loura. Enfim, acho que o Eric pode começar a falar mais do filme em si, só queria deixar registrado quão esse filme é especial pra gente, né?
Você colocou em palavras uma introdução de um jeito melhor do que eu jamais poderia ter pensado como formular, mas é basicamente isso. Eu, sendo mais novo na minha cinefilia naquela época, eu não conhecia nada do Carlão. Meu primeiro contato com ele foi justamente, tive a felicidade de que o meu primeiro contato com o cinema dele fosse através dessa mostra. Apesar de eu ter realmente pirado, primeiramente com o filme Demência, que é o filme dele de 86, foi no Falsa Loura que, como você disse, tudo passou a fazer sentido, assim, e que eu aprendi a ver nesse filme coisas que eu até então não tinha visto não só em nenhuma parte do cinema brasileiro, mas em nenhuma parte do cinema como um todo. O que o Carlos Achenbach propõe aqui é um tipo de síntese do imaginário popular e da tragédia pessoal suburbana, que é muito particular de um tipo de subúrbio brasileiro, só que ele, enfim, através de todos os elementos que a gente vai discutir conforme os amigos forem trazendo mais cenas, ele trabalha com essas coisas, ora com uma leveza e ora com a gravidade inescapável. E é nesse jogo que ele cria uma dinâmica que é muito própria e que já se encontrava no cinema dele, tipo, é com o que ele sempre gostou de trabalhar, mas como o Calbi disse, eu também acho que tem sido nesse filme que ele foi mais feliz. Falando especificamente do Falsa Loura, o que me fez escolher ele foi, além dessa lembrança, foi o sentimento de pura e simples felicidade que eu tenho ao lembrar da minha relação com esse filme. Como eu já disse, ele foi o filme que me fez enxergar certas noções de humor e de exagero com uma precisão e com uma força que eu não tinha encontrado em parte nenhuma. E essa felicidade reside, obviamente não em se deparar, por exemplo, com o final do filme, que, enfim, já antecipando aqui, é um final extremamente pesado, né? Mas a felicidade por ver um trabalho tão bem executado, tão bem pensado. Parando com a Rasgação de Seda um pouco, ele retoma esse contexto do meio operário com o qual ele já tinha trabalhado em outros filmes, mais notoriamente com Garotas do ABC, que é um filme dele de 2003. E ele faz com esse filme uma coisa mais particular. Ele procura focar na vida dessa operária em particular, que é interpretada pela Rosanne Mulholland, que é a Silmara e tal. E todas as coisas que fazem parte da vida dessa operária, como ela tem um caráter muito forte e os elementos que o Reichenbach usa para destacar tanto a força e a coragem dessa personagem por um lado e a certa fragilidade e ingenuidade dela por outro lado, estão no centro do que faz esse filme ter a força que ele tem. Ericão, diga lá, Chorão. Eu queria pontuar muito assim um contraste que eu acho que é assim gritante entre esse filme, entre a maneira como a Silmara é retratada, a maneira como todo o universo ao redor dela é filmado, com a maneira como o cinema brasileiro, eu acho que se chama novíssimo cinema brasileiro, que aí eu vou contar desde a retomada para cá, retrata pessoas na mesma situação que ela, sabe? Você percebe de maneira muito falha em vários cineastas aí pretensiosos pra caramba, que tentam se aproximar de pessoas dessa realidade e tentar construir uma relação de alteridade com o espectador e falham miseravelmente, enquanto nesse filme, assim, tanto pelo poder da encenação do Carlão, quanto pelo brilho próprio da Rosanne Mulholland e dos outros atores também, esse filme é estrelado pra caramba. Ele consegue um efeito emocional muito poderoso sobre o espectador. Acho que só queria pontuar isso nesse momento. Antes de chegar até no cerne do filme, só um adendo também, um pouco dessa coisa em torno do filme que o Calbi falou, né? Eu não consigo, revendo o filme, eu não consegui não pensar na frase que abre o Alma Corsária, né?
o Carlão abre o Alma Corsária falando que esse filme é para a geração que privilegia as sensações absolutas, a amizade e a fé na utopia. Ele já diz muito sobre esse último filme que ele faz e sobre quem é o Carlão no cinema brasileiro, né? O Carlão, ele é um filho dos anos 60, né? E não só um filho dos anos 60, como um cara desiludido com ele pode desacreditar de uma certa esquerda, mas ele não desacredita da utopia de uma esquerda, e não desacreditando nisso, a gente consegue ver nesse Falsa Loura, nesse contexto do cinema brasileiro, um filme sem igual, né? Um filme que faz parte de todo um caminho, toda uma busca, não só de um cinema popular, mas de um cinema que não tem medo exatamente de ser cinema. Quando o Chorão fala essa capacidade de realização que o Carlão chega no Falsa Loura, ele também fala não só de um cara, não só de uma alteridade, mas de uma pessoa que sabe encenar, pessoa que tem uma noção de encenação, tem a ver com, enfim, vida, cinema, história e uma posição no mundo, né? E isso me faz pensar não só nas grandes atuações que esse filme tem, tipo, acho que é um filme, poucas vezes o cinema brasileiro chegou nesse ponto. O brasileiro sempre teve uma questão de encenação quase brechtiana, né? Sempre foi uma pulsão muito grande entre, enfim, ator e texto, ator e dialética. Porque poucos filmes conseguem, acho que, chegar nesse ponto de uma vida como ela é, como o Falsa Loura consegue. E não só isso, quanto tem... Eu fico pensando na quantidade de filmes que existem dentro do Falsa Loura, assim, o quanto ele modula entre gêneros, enquanto ele modula entre X momento, enfim, um materialismo brutal, o musical, o sonho, uma série de diapasões tão grandes, né? Quando você pensa que a cena do final, toda a narrativa zurliniana do final, Érica mesmo, contrasta com aquele começo tão suburbano, tão forte. E não só nessa questão de encenação de ator e etc, tem uma coisa que para mim vai ser sempre a grande qualidade do Carlão. Não tem ninguém que modula espaço, não tem ninguém que move câmera que nem esse cara no cinema brasileiro. Eu paro e penso tenho pensado muito sobre isso, e, enfim, é um debate que a gente tem com outros amigos, não só o Nicola quanto o Bruno Andrade, etc. O cinema brasileiro, ele sempre foi muito voraz, né? Nunca foi um cinema de muitos traveling, de modulação, nunca foi um cinema sempre foi um cinema muito de montagem, uma certa ferocidade. O cinema brasileiro levou muito a risca a câmera na mão, né? E a tal da ideia na cabeça. Quando você para e vê o X cineastas que tem um projeto para mim, a gênese de Falsa Loura tá no Lilian M, tá muito cedo no cinema do Carlão. A partir do momento que você vê um cineasta que tem um projeto tão coerente, sem esquecer, não é um projeto cinefílico, né? É um projeto que sabe dialogar com o que ele queria, com o cinema e com, enfim, vontades que ele tinha de representar. Isso me faz pensar que não tem ninguém igual ele. Tenho gostado muito ultimamente do Walter Bucuri, um tipo de encenação, um projeto muito único também, um cara que, enfim, não era muito maltratado pela boca, mas dialogava era muito maltratado pelo cinema novo, mas dialogava com a boca. Ele é, por exemplo, um cineasta do plano, cineasta de closes quase hollywoodianos dos anos 40. E o Carlão, ele chega nisso, não só no Falsa Loura, como em alguns filmes, só que ele tem um algo a mais, assim, que é um misto de essa mesma voracidade, que, enfim, tá na gênese do melhor cinema que a gente fez, né? Cinema, certa, não só montagem, mas encenação. Eu penso, obviamente, no nosso grande norte, que é Glauber. Mas ele consegue trazer uma outra coisa, que é de um requinte, de uma sofisticação sem igual, na minha opinião, assim. Acho que se você pega o terço final de Falsa Loura, dentro dos nossos maiores cineastas, acho que pouquíssimos conseguiram o que esse filme faz nos seus 35, 40 minutos finais, assim. Enfim, mais uma divagação em torno do que eu tenho pensado, que eu fico pensando, quem conseguiu trazer X personagens, quem conseguiu fazer fusões como aquelas que o filme tem, mas quem consegue, eu fico pensando sempre na cena da mãe da própria Rosane e o pai, quando ela, enfim, volta do show da Alvorada, aquela câmera vai acompanhando os dois com aquela mesma paisagem que abre o filme, daquela periferia,
aquela panorâmica, ele vai pegando dois personagens que estão completamente distantes, que estão em uma parede invisível entre eles, um movimento de câmera frontal barra lateral, ele simplesmente consegue uma das coisas mais mágicas que o cinema pode conseguir, que é unir duas pessoas que estavam distantes, assim. Enfim, mais isso que eu queria jogar antes de prosseguir o debate. Acho que eu me lembro quando a gente viu esse filme, saiu da sessão e estava conversando com o Nicola, e eu me lembro de ter falado para ele mais ou menos isso aqui, de que o que me impressionava muito no filme era como o Carlão, no contexto brasileiro, conseguia fazer um filme extremamente narrativo. E por narrativa, acho que na época eu queria dizer era como ele consegue assim, traçar perfeitamente os contornos de um personagem, que é a personagem título, né, a falsa loura, a Silmara, Rosane Mulholland. E como isso é tão estranho no cinema brasileiro, que sempre foi um cinema muito mais próximo da alegoria, das metáforas, da cisão mesmo com a narrativa, né? Pelo menos a narrativa como a gente entende ela no cinema. E o Carlão não, o Carlão ele fazia um filme que realmente buscava circular e definir o personagem. O final do filme ele remete a aqueles grandes finais de mulheres sozinhas no plano, né? Remete a Mizoguchi, remete a Bergman, remete a King Vidor, né? Ele remete a esses cineastas mais do que a cineastas brasileiros. E naquela época isso me parecia algo realmente muito afastado do que é a compreensão de cinema brasileiro. Hoje eu tenho uma visão um pouco mais diferente. O Matheus citou alguns cineastas, acho que vários dos companheiros de Boca do Lixo do Carlão acho que se enquadram num lugar um pouco mais próximo do Carlão do que distante dele. Acho que Humberto Mauro também é um cineasta que tá nesse diapasão. O que eu acho que acontece é que a história oficial do cinema brasileiro foi muito para esse lado oswaldiano, né, do cinema. Esse lado de realmente de antropofagia, assim, né? Essa sombra da semana moderna mesmo. Isso dominou o cinema brasileiro por essa oficialidade. O cinema brasileiro é isso e a gente tem que lidar com isso. E por isso que o Carlão parecia muito estranho. Mas eu acho que, né, a gente conversa com o Christopher, com o Zé, e eles sempre falam dessa natureza artesanal do cinema brasileiro, que está na Boca, que está no Humberto Mauro, que está no Farias, né, que está no Santos, enfim, que está nesses cineastas que não necessariamente corresponde a no Pires, quer dizer, não está no Alberto Pires, ou seja, algo que não necessariamente corresponde a essa ideia do que é o cinema brasileiro, né, que é uma mentira grande. O cinema brasileiro é feito de pessoas e cineastas, e cada um com suas potências e tal, e essa ideia meio agregadora acaba sendo realmente coisa para livro de história, assim. Mas eu acho, inclusive, mesmo pensando nesses termos, eu acho que o Carlão ainda assim se destacaria. E pensando nesse filme, assim, é absurdo quanta coisa ele manuseia para conseguir atingir esse resultado final, para conseguir que esse plano final seja extremamente significante, seja realmente uma completude de círculo, assim, seja realmente a ideia total daquela mulher, né, daquele personagem. E isso já está sendo colocado ali no início do filme, né? No início do filme ele abre com uma citação do Sócrates, que é, enfim, Sócrates / Platão, né? É o começo do Phaedon, que é, enfim, o diálogo pré-morte do Sócrates. Sócrates tinha acabado de descobrir que ia morrer naquele dia, estava preso já, ia acabar de descobrir que ia morrer naquele dia, e ele fala essas coisas quando chegam, falam para ele que ele vai morrer, a mulher dele se desespera, né, e é retirada de lá, e aí os guardas tiram as correntes do pé dele, correntes da perna dele. E quando eles tiram a corrente da perna dele é quando ele fala, né? A citação no filme é também esquisita, porque depois eu vi, era um texto de compilados de pensamentos do Sócrates, que é algo interessante assim, de se pensar, não é
Acho que o Carlão não pegou exatamente diretamente no texto, né, numa tradução em português e tal, mas que diz o seguinte: como é aparentemente desconcertante isso que o homem chama de prazer. Que maravilhosa relação existe entre a sua natureza e o que se julga ser o seu contrário, a dor. Procuremos um deles e estaremos sujeitos a encontrar também o outro. Né, o Platão diz isso o Sócrates diz isso quando tiram as correntes, e ele fala, né, eu estava sentindo uma dor extrema, um desconforto extremo agora com isso, mas agora que tiraram eu sinto o prazer. Né? Então, essas duas coisas, a dor e o prazer, elas são contíguas ao corpo. O corpo ele é capaz de entregar essas duas coisas constantemente, e elas não só não são separadas, como uma não pode existir sem a outra. Uma é feita da outra, uma vem da outra. Né? E, enfim, é uma frase absurda para começar o filme, porque ela já é uma síntese do filme. E eu acho que, pensando nessa característica do cinema brasileiro, né, que o cinema brasileiro nunca foi tanto dessas sínteses precisas, assim, né, mesmo porque a alegoria, apesar de ser uma síntese, é uma síntese meio sei lá, meio truncada, meio explosiva, né, que aponta para todos os lados. Essa síntese pura narrativa de você realmente indicar algo que contém toda uma ideia, realmente é algo muito incomum no cinema brasileiro, e ele já pronta, acho que nessa primeira frase, porque é o que vai nortear o filme, que é essa relação da Silmara com esse corpo, a relação dela com esse corpo e a relação das outras pessoas com esse corpo, né? E seguindo nessa verve sintética, você tem o primeiro plano do filme, que é um subúrbio quase favela, né? Ali no meio termo, assim, que é que o Carlão já começou outros filmes com essa mesma imagem, né? O Anjo do Rabaldi e tal. Apesar do Anjo do Rabaldi ser ao contrário, começa com figuras e depois passa a paisagem urbana. Aqui é o contrário, a paisagem urbana vem a sobreposição, que também vai ser um recurso sintético que o Carlão vai ter durante o filme todo, né? Ele dizia que antigamente, que nos filmes da década de 70, 80 dele, era muito caro fazer sobreposições, fazer fusões, era tudo químico, né? Então era muito difícil. Hoje, provavelmente, o filme, apesar de filmado em película, foi editado em digital, é muito mais fácil você fazer sobreposição. E o filme é cheio de sobreposições. E justamente por uma sobreposição conseguir de uma maneira muito, muito rápida, muito fácil, muito esteticamente agradável, assim, conseguir atingir essa síntese, né? Então você tem essa imagem ali dessa subúrbio barra favela se fundindo à imagem da Silmara dançando. Esse corpo dela já em movimento, esse corpo que ela tem total controle sobre e que ela sabe qual poder ele exerce. Só que o que ela não tem ideia ainda é o quão os poderes externos vão exercer também uma força sobre o corpo dela. E isso ela não tem consciência disso. E como esses poderes externos não vão só atingir essa força sobre o corpo dela, vão exercer essa força sobre o corpo dela, mas como eles vão ainda mais longe, vão chegar na alma dela e vão meio que conturbar essa alma dela, né? E tá aí tudo isso que é o que a gente vai acompanhar no filme inteiro, que vai se desenvolver no filme inteiro, e é o que a gente vai falar mais, mas tudo isso tá sintetizado nesse primeiro plano, né? E isso para mim realmente é algo surpreendente, assim, você conseguir trazer essas duas ideias assim de uma maneira precisa. Enfim, acho que podemos começar aqui, né? Depois retoma. Eu quero falar um pouco mais sobre essas relações do corpo, alma, só para deixar uma coisa, né? Quando ela tá falando com a personagem da professora, da Maeve Shinks, eles estão conversando sobre o Bruno de André, o personagem que depois a gente descobre que é do Cauan Raymond, e ela diz, para esse cara eu daria até minha alma. E a professora fala, a alma não, né? Só minimamente complementando esse começo, como você disse, sintetiza todo o filme e não deixa de ser uma cena ímpar, né? Uma cena que funciona por si só, uma cena que tem uma... isso também é uma coisa que eu amo nesse filme,
capacidade dele criar alguns momentos, que também é uma coisa muito rara dentro de tudo isso que você falou, dentro de tudo isso que a gente tá falando do cinema brasileiro, de que é uma capacidade de cena muito forte, assim, não só narrativa. Cena quanto algo também interno, assim, quanto algo que não necessariamente faz sentido no momento, mas que é motriz, né? Que, tipo, cinema por excelência, assim, que é algo que te fascina e não necessariamente você tá tendo ainda em plena consciência, assim. É muito louco que ele consegue não só dar conta de toda uma ideia, que é uma coisa que o cinema brasileiro sempre tem um interesse gigantesco, assim, de dar conta de ideias, às vezes mensagens, às vezes, enfim, cartilhas e pacotilhas, só que ele faz isso completamente integrado em um movimento, né? Eu não consigo não pensar a junção que esse começo tem da música do Nelson Aires com essas sobreposições, com essas fusões enfim, que o Carlão fez com a Cristina Amaral, e uma capacidade cinética muito grande, né? Uma capacidade de um balanço, assim, de algo que, enfim, o cinema experimental está buscando há muito tempo, né? Não só dentro de Michael Snow, de Antonioni, entre outros, enfim, esse começo desse plano, tendo tudo isso que está dentro dele, tudo isso que já está subjacente ao que ele escolhe filmar, é muito importante a gente lembrar, não é só uma cena de duas mulheres num espaço que existe quase como um estúdio, não é isso. Tem também essa cidade que não é um plano de fundo, que não é só uma tinta, né, não é só uma pintura de subúrbio barra favela. Ele junta duas coisas tão concretas e faz aquele balanço de movimento. Ele consegue algo que não só, enfim, todo cinema narrativo, quanto todo cinema experimental consegue, como, enfim, cinema ponto tá buscando. E essa cena que o Colby falou, da Silmara com a amiga dela que é professora, isso é de certa forma bem didático, porque ela vem logo depois dessas outras duas cenas, que é a cena de abertura, onde ela dança e tal, e a cena de abertura na fábrica, onde ela começa a transformação da colega feia, a Briducha, né, que é a personagem da Jean Sganzella nesse filme, e que ela começa a agir sobre esse outro corpo também, de uma forma a saber exatamente o que aquela menina precisa para melhorar. Nessas duas primeiras cenas ela demonstra um domínio não só sobre o próprio corpo, mas também uma certa maestria de um procedimento que ela usa para agir sobre os outros corpos e tal. E aí quando entra na cena da professora, o negócio já muda de figura, porque ela aí tem uma outra relação de maturidade com essa outra amiga e tal, e apesar de, claro, elas estarem ali morando na mesma rua e dividindo tantas dessas outras coisas, ela vai se deparar com esse negócio de não, peraí, opa, a alma não, né? É impressionante como isso é tão claro, assim, tipo, em questão de 15 minutos você tem delimitado exatamente pelas vontades apresentadas daquela personagem, tudo o que ela atrai para si e todo esse magnetismo que ela exerce no mundo, nas coisas, nas pessoas ao redor dela, e também nisso que ainda está misterioso para ela. A gente tem um gostinho nesses primeiros 15, 20 minutos disso que ainda que é inalcançável para ela e que ela vai ter que aprender a lidar de um jeito ou de outro. Enfim, a síntese já começa aí. Quer dizer, o Carlão não perde tempo. É muito preciso, muito cuidadoso, muito bem pensado. Ainda nessa pegada, assim, sobre o que o Carlão consegue fazer com rostos e com os corpos, eu queria chamar a atenção também para uma coisa que ele fez um bocado na trilogia final do cinema dele, né? Os três últimos filmes, pelo menos da carreira dele, o Garotos do ABC, o Bens Confiscados e o Falsa Loura, que foi um ostensivo resgate, uma arqueologia eu gosto de chamar de potencial axiomático de certos atores e atrizes, porque uma coisa que me chamou muita atenção ainda, por exemplo, naquela mostra que o Colby citou em 2013, foi ver aqueles rostos, assim, ver a Rosane Mulholland, que a imensa maioria do público deve conhecer como professora do Carrossel, ver para ficar só no Falsa Loura, ver a tiazinha, ver
o galãzinho da novela, o novo e o antigo, né? O Cão Raymond e o Maurício Matar, na tela grande e num contexto completamente diferente daquele contexto desgastante ao qual eles estão diariamente expostos a nós na TV. Assim, você percebe que eu fiquei um pouco assustado de perceber o talento, de perceber o brilho que simplesmente a ótima direção do Carlão conseguia liberar, fazer fluir pra gente, sabe? E tem tudo a ver com, de novo, aí eu vou falar, assim, em termos gerais, do potencial do grande diretor que o Carlão é, de dar o tempo apropriado para aquele olhar da Rosane Mulholland, perdão, o ritmo de cada cena, para os movimentos de câmera, tudo nos levarem para aquela intimidade, não só, muito mais da personagem da Rosane Mulholland, mas não só, né? Eu chamo atenção também para, por exemplo, uma história que me comoveu um pouquinho ao longo do filme, é o relacionamento que ela mantém com o irmão, que tem ali meio um drama familiar, né? O irmão não fala com o pai, e ela meio que faz aquela ponte, assim, e isso é uma coisa que qualquer espectador consegue se relacionar num nível afetivo impressionante. Ele conseguir ir fazer um comentário ao mesmo tempo social e íntimo demais, assim, um comentário social sobre talvez a homofobia, que é um tema para lá de banalizado no cinema brasileiro hoje, mas conseguir fazer o que o cinema brasileiro, em sua maioria, hoje não consegue, que é humanizar aquelas pessoas, humanizar aquele drama, humanizar esse problema do pai que não consegue se relacionar com o filho gay, sabe? E tudo isso conduzido pelo olhar da Silmara. Então, de novo, os recursos cinematográficos do Carlão são infinitos, e através deles, através dessa mise-en-scène, que ele consegue fazer o que, sei lá, pegue qualquer cineasta mais contemporâneo aí, tipo Ali Muritiba, meu Deus, o diretor de Som ao Redor, o nome. Mendonça Filho. Isso, não consegue, perdão. Realmente, esse trabalho com todos os personagens ao redor, né, é muito, muito incrível. Todos os personagens têm uma história, têm um contexto, têm uma profundidade. As operárias ali, as amigas da Silmara, a professora, o ex-namorado da Silmara lá, que tem um caso com o irmão dela, né, o próprio irmão, o pai principalmente, e a Briducha, né, o Eric tocou nela. Para mim é um personagem bem, bem interessante no filme, justamente por ser, né, digamos, esse trabalho da Silmara em transformar. Ela mesmo fala, vou transformar essa mulher numa deusa, ou algo assim, né, em transformar, em modificar esse corpo e colocar esse corpo como essa potência que ela acredita que ela tenha com o corpo dela, e a merda que isso dá, né? A merda que isso dá depois. Justamente, é interessante na primeira cena ali, quando pedem para a Silmara ajeitar a Briducha e tal, arrumar a Briducha, e a Silmara despe a Briducha e descobre que ela tem um corpão, né? E isso é o que modifica a visão da Silmara sobre a Briducha. Não é, sei lá, um afeto natural por ela, não é, enfim, o caráter da Briducha, não, é o corpo dela. Quando ela descobre que a Briducha esconde um corpão, um corpo de mulher, naquele jeito descuidado, desleixado, é quando ela começa a abrir os olhos e percebe que ela é digna, digamos, né? Digna de ser amiga dela. Então tem um diálogo bem, bem louco, bem interessante, que é quando a menina lá, que é sempre meio infantil, não entende as piadas sexuais e tal, pergunta, o que é isso, concurso de bumbum? E a Silmara fala, que bumbum o quê? Isso é bunda, né? Então a partir dali a gente vê como essas relações com o corpo é tão importante para ela, tão definitivo assim, na maneira dela ver o mundo. E o interessante nesse plano
da hora em que a Silmara efetivamente arranca a roupa da Briducha, é que a gente não tem acesso a essa imagem que a Silmara tá vendo. Ou seja, tipo, a gente só tem o contato com o rosto da Silmara e a intenção dela estampada naquele rosto, tipo, e a gente sabe que o Carlão não tem pudor nenhum em mostrar nudez nos filmes dele quando necessário. Então a gente sabe que provavelmente esse não foi o motivo de ele não ter mostrado, sabe? Já que é um assunto que tá sendo... E com a reação das outras, né? Com a reação das outras operárias, então, que vão chegando, tipo, é um plano único. Tem todo esse movimento e a gente vê que o Carlão tá querendo contar a história do começo dessa nova fase de ambição que a gente está começando a acompanhar na vida da Silmara, né? Porque a história desse filme tem muito a ver com ela descobrindo aonde vai dar os limites da ambição que ela tem em relação ao próprio corpo e ao corpo das outras pessoas, como a gente já falou até agora. Já que a gente entrou nessa seara aí dos personagens em volta, né? Desse mundo que o Carlão constrói, tem umas coisas assim que são incríveis no filme. Antes de retomar a parte da história mesmo, né? O que o Carlão constrói ali, tem umas coisas, tem uns diálogos, e eu vejo muito como ele acabou influenciando a gente, né? Uns diálogos assim que eu acho incríveis, né? Umas cenas de exposição, né? O filme se divide muito entre essas cenas incríveis de puro virtuosismo cinematográfico, como o Matheus apontou bem, e as cenas de exposição, as cenas que constrói a narrativa e contextualizam os personagens. E é muito louco porque todas essas cenas são muito gostosas, assim, porque elas têm todo um sabor, assim, na caracterização dos personagens e nos diálogos que realmente é único, até meio perdido, assim, no cinema brasileiro hoje, né? O Dr. Vargas, que é um personagem arquétipo pra caralho, assim, que tem qualquer pessoa vendo aquilo vai pensar, pô, que atuação merda, né? Mas a gente sabe quanto é uma atuação meio enfim, que tá dialogando com todo um tipo de cinema ali, né? Com a maneira como ele fala as coisas, tem um diálogo que eu gosto muito, quando ele chega lá, o pai apresenta o Dr. Vargas pra filha, pra Silmara, e aí ele fala, isso daqui eu não conhecia, bela prole, não sei o que, o outro eu conheço, o artista, né? É uma forma de dar o diálogo, e mesmo de escrever o diálogo, assim, que, sei lá, acho que as únicas pessoas que ainda fazem esse tipo de diálogo hoje é a gente, assim. Tipo, o Eric, o Palu, o Zé. Acho que ninguém mais pensa nesse tipo de construção, assim. Guardadas as devidas proporções, tem esse personagem do Dr. Vargas, tipo, tem nesse mini núcleo aí um pequeno sementinha do Esperando Magrão, né? Porque é justamente essa fascinação por um gênero cinematográfico. Isso e toda essa coloquialidade, entre aspas, do gênero que é usado como para se comunicar com as outras pessoas, como com um cuidado extremo, mas ainda assim usando os jargões próprios do gênero, sabe? Todo um arcabouço de signos que tem no submundo do crime, os trejeitos e tal, as expressões, todo gestual é foda. É realmente bem observado, porque eu comecei a pensar nisso na mesma hora que você falou, assim, porque não tem como negar a influência dele no nosso meio. Não, e ele é tão genial nessa capacidade de coisa que o cinema brasileiro tem de achar que, enfim, que é muito refém de X atuações de certos personagens. Qual que é o principal diálogo, não só naquela mulher. Existem 3 diálogos do Dr. Vargas, né? Não só com aquela mulher no final, que a gente acaba descobrindo que é uma chave do crime, naquela cena que, enfim, a ver essa força exterior, né, que o Coppi delineou bem. A cena da força exterior que rege o corpo da Rosane Mulholland é
essa triangulação do Dr. Vargas que ele tem com o pai dela e começa a ter com a filha, né, numa roda cíclica, vai quase dar a entender que é ad eternum, né, aquelas mulheres que ele leva pro salão do artista, a própria Rosane. O grande diálogo dele é justamente com o cara que é um dos protagonistas do Alma Corsária, que é aquele policial que destoa pra caralho do filme. Ele destoa e conversa com a Rosane Mulholland, que é esse núcleo duro materialista da fábrica, diretamente, e você meio que estranha aquele personagem desse policial, que é aquele ator que eu acho fantástico, enfim, ator que eu acho que é Reichenbachiano pra caralho, e enfim, só pra delinear como ele consegue justamente essa fluência, né? Depois a gente vai ter de alguma forma Cauã Raymond de Maurício Matar numa antítese, esses jogos no que a gente, como eu abri, né, eu falei, tem tantos filmes dentro desse filme e não só nisso, né? Só nesses detalhes, tem muitos detalhes que conversam com inúmeros detalhes. Que vocês entraram nessa de personagens, assim, que eu acho que entra muito naquilo também que o Albi estava falando antes sobre um pouco dessa herança ali da Boca do Lixo e desse pessoal que aprendeu, que fez um cinema de certa forma extremamente brasileiro, simplesmente por observar as pessoas, sabe? Por entender e saber o que é o que é o mundo de verdade, assim, o que é o Brasil de verdade. Não tem uma pretensão de tentar criar uma identidade nacional simplesmente porque eles entenderam ali que existia uma identidade já nacional e ela era muitas vezes formada muitas vezes por esses tipos, essas coisas, essas incongruências assim, do Brasil, essa mistura com tesão pela influência estrangeira, é nisso que eu faço sempre um paralelo entre, que eu acho que talvez seja o Belchior e a Boca do Lixo, assim, sabe? Para mim no cinema ali a Boca do Lixo assim como o Belchior, é o momento em que se fala de James Dean e compreende com a Wanna Hold Your Hand. Então essa compreensão do que é a cultura, né, entre várias aspas, brasileira. Mas daí a partir disso você vê uma clara e inconfundível habilidade dessa galera, principalmente do Carlão. Eu acho que o Matheus colocou um termo que deve ser usado sempre pro Carlão, que é Reichenbachiano, que é muito dele, assim, mas que também vem dessa herança da Boca do Lixo, que é essa habilidade inconfundível de reconhecimento e exacerbação de personagens, assim, sabe? Então ali só no Falsa Loura você tem ali o DJ Sylvester, que é uma figura impressionante. O DJ Pirado. Isso, exatamente, o DJ Tirado. E o dono da danceteria, que só cantava músicas do Cole Porter. O próprio ex da Silmara, que tem todo um jeitão. São figuras, enfim, que você tem um deleite simplesmente observacional, assim, sabe? E que o Carlão sabe, de modo quase cirúrgico, assim, fazer fugiu o nome, enfim, casting para esses personagens e o próprio o que ele escreve assim para esses personagens, sabe? Esse mundo que existe não é um mundo que existe na cabeça do Carlão só, mas esse mundo que é formado na cabeça dele, ele consegue de uma forma muito muito exemplar trazer à tona ali no cinema. Enfim, tava só pensando bastante nisso agora, assim, que eu acho que também tem muito a ver com esse momento do cinema do Brasil que não existe mais, assim. Isso eu não vejo, quase em lugar nenhum, acho. Quer dizer, quase não, eu não vejo, fazem anos que eu não vejo isso em nenhum filme, pelo menos essa habilidade de tratar esses personagens dessa forma. Acho que vai meio que o Chorão falou, né, desse resgate dessas figuras, de você pegar de Mama Brusqueta, a Tiazinha e a Cauã Raymond de Maurício Matar, assim. Você trabalhar com essas figuras absolutamente díspares e juntar tudo num mundo mitológico que faz completo sentido, né? Que pra mim é muito do que tu falaste de realmente pensar essas pessoas quanto pessoas. Mas aí pra mim é interessante, porque o que o Carlão faz é pensar essas pessoas enquanto pessoas mais representadas, enquanto personagens de cinema, né? Porque esse discurso, por exemplo, de você ver as pessoas, de você ver o mundo, de você estar em contato com o mundo e de ver a realidade e ter alteridade e tal, ela na verdade rende muitas vezes uma coisa completamente apática
um sub observacional piorado, assim, né? Uma coisa pusilânime mesmo, de não acabar só tentando atingir uma profundidade de alteridade e de dar voz a vozes que não têm voz. Você acaba atingindo uma coisa absolutamente vazia e superficial no mau sentido. Enquanto que o Carlão, que vai para a superfície verdadeira, ou seja, ele transforma esses personagens que são reais, que têm vida e que estão em contextos realistas, digamos, em arquétipos, em personagens, em linguagem. Né? Então você vê claramente na Fábrica que toda personagem, todas as amigas da Silmara, elas têm características muito definidas. Tem a boazinha, a samaritana, tem a negra, que é meio que isso, né? A negra de pobre que quer voltar para a escola, né? Tem a meio vagabunda, que é a tiazinha, tem a ingênua, infantilizada, que pergunta o concurso de bumbum, tem a briducha e tal, que vai ser essa cápsula dessas vontades da Silmara, mas que também tem uma vontade própria e também tem características próprias, assim. Então tem a supervisora delas, que, digamos, é essa mulher mais velha e que sei lá, por 2 cenas, que são as cenas que ela aparece, você já percebe que ela é ao mesmo tempo durona, mas tem um coração grande também, entende aquelas meninas, provavelmente passou por aquilo que elas estão vivendo e tenta compreender elas, que é também um trabalho sintético fordiano, quase, assim, dos personagens secundários do Ford, que com uma cena você entende a vida inteira do cara, assim, sem precisar de psicologia nenhuma, né? E todos os personagens em volta, né? Vão apresentar isso. Então são personagens de cinema. Para mim, o maior respeito que você pode ter por uma pessoa ao fazer filmes e colocar ela nos filmes é você fazer elas os personagens de cinema. Que é, por exemplo, o que o Pedro Costa faz com os personagens dele. Ele transforma aqueles personagens aquelas pessoas em personagens, né? Pedro Costa é interessado em personagens, assim como o Carlão está interessado em personagens. E é isso que você tem que fazer quando você faz cinema, né? Não tentar esse falso naturalismo que visa um pagamento social de filmar as pessoas. Né? Não é filmar as pessoas, é filmar cinema, filmar personagens. Não, completamente. O que o Carlão faz ali é reconhecer esses tipos e passar por um filtro da ficção e meter um cinemão, assim, colocar às vezes até uma exageração, e o quanto você exagera acaba sendo uma questão de teor cômico ainda, sabe? Você tem os personagens que acabam virando, que nem você falou ali, os personagens da Fábrica, e daí tem esses mais escrachadão, assim, que são, tipo, o DJ e o dono da boate, né? Mas... Sim, completamente. Essa é a diferença que eu tô 100% de acordo, que ele coloca num degrau muito mais do cinema do que qualquer outra coisa. E isso é uma coisa muito... É porque simplesmente, quando você tem esses outros filmes, esses outros cineastas que buscam uma profundidade, ficam tão focados nessa busca pela profundidade, você vê que eles acabam esbarrando no discurso, eles ficam presos e o filme vira só discurso, fica uma coisa rasa. Enquanto que esses procedimentos contrários que o Kobe citou são, no primeiro momento, são decalques de observação, são como croquis, são como até às vezes caricaturas, mas eles expressam, eles dizem para que eles estão ali, sabe? Eles têm uma função muito específica naquilo tudo, sem deixar de ter uma importância neles mesmos. Tipo, mesmo o namorado, ex-namorado pateta da Silmara, o cara ei, você não vai pagar o pedágio, não? Esse cara aí, ele, tipo, obviamente um cara que foi ex-namorado dela e simplesmente ela envelheceu e amadureceu um pouco e ele não. E ele tá ali como se fosse esse prolongamento, esse apêndice da própria arquitetura do subúrbio, né? E ele não muda e
E chega um ponto no filme que ele percebe que ele não mudou e ele fica meio assim, porque a Silmara faz ele de gato e sapato, e isso tem uma função de demonstrar que durante um tempo aquela molecagem dele que ele fazia com ela funcionou, mas hoje em dia não funciona mais. E ela tá gravitando para outro tipo de situação, sabe? Isso é outra coisa sintética do começo do filme que dá para entender muito bem essa dinâmica, essa situação só numa cena de 40 segundos, de 1 minuto. Só queria falar um trocinho final sobre isso. Tem no riso do Bergson, do Henri Bergson, não sei se estou pronunciando direito, o Calbi depois me corrige, mas ele fala um pouco sobre ele fala muito sobre o corpo, assim, né? Ele está falando principalmente sobre o cômico, enfim, o nome do livro é O Riso, e em vários momentos ele fala sobre corpo e alma, assim, e em algum momento mais específico ele fala sobre a caricatura e o quanto ela acaba sendo a deformação que a alma causa ao corpo, né? Então, às vezes, numa caricatura você vê muito mais a alma, assim, a alma ela acaba deformando o corpo, às vezes ela acaba usando o corpo para fazer alguma coisa e nisso acaba deformando de uma forma onde fica mais aparente no corpo a presença da alma. E isso tem muito a ver com essa caracterização de superficial, mas que também é um tipo de superficialidade que por ser caricatural, ela demonstra o interior muito mais do que qualquer outra caracterização possível, assim. A verdade é que eu não formulei muito bem o que tirar disso, mas é mais uma impressão, assim, uma coisa que me veio à mente quando eu revi o documentário, é que eu acho que o Carlão é um pouco autorreferencial ali, né? Não dá pra negar que naquela altura da carreira, esse acabou sendo, infelizmente, o último filme da carreira dele, ele já era um monstro do cinema brasileiro, ele já tinha criado uma mitologia própria dentro do cinema dele, ele já havia criado temas e personagens e algumas coisas recorrentes ao longo do cinema dele, vide aí alguns personagens escrachados, né? Lembrando que o Carlão foi um prolífico diretor de comédia, dialogando ali com a chanchada, ou até porno chanchada, principalmente nos anos 80 e 70, que ele resgata um pouco nesses filmes tardios dele. E um detalhe curioso também, e aí uma autorreferência que não tem nem como disfarçar, que é quando, na cena em que a Silmara tá puta lá na casa da banda, na casa que a banda do Cão Raymond mora, ela vai lá pegar o controle da TV, tá passando 2 córregos na TV. Então, assim, é quase que profético, como se o Carlão soubesse que aquele seria o último filme dele. E, de certa forma, eu acho muito bonito, né, que o Carlão esteja se despedindo. Assim, eu vejo com uma despedida daqueles personagens, daqueles temas, daquela a energia proletária toda que ele tão vigorosamente retratou ao longo da carreira toda dele. Retomando um pouco o que a gente estava comentando sobre o filme no início, né, essa relação, pegando um pouquinho do que o Pedrinho falou, né, essa relação que ele fez com o Bergson e como essa aparente superficialidade, na verdade, ela demonstra muito mais do que uma falsa profundidade, o que aparentemente aparece, né, pra gente. Como o filme vai, a partir dali, construindo essa relação com o corpo da Silmara, né? Até chegar no momento em que vai ser o arremate ali, a gente vai entender o porquê do título, que para mim é um momento muito poderoso no filme, né? A Silmara, ela abre o filme naquele momento, naquela síntese que eu comentei. Logo em seguida você vê todo esse poder que ela exerce sobre as outras pessoas, tão somente através do corpo dela, né? E pela presença dela, ela até tem uma presença um pouco repulsiva, assim, ela é meio escrota com as amigas e tal, uma pessoa, né, meio desagradável, até em certo sentido. A gente percebe também, apesar da maneira como ela trata alguns homens, principalmente esse ex-namorado dela, ela tem de freudianamente uma relação de devoção com o pai, né? Todo o contexto da história, da narrativa da história do pai, né? Que
que é um cara que foi preso por botar fogo em fábrica, né? Que é um incendiário, não é incendiário, enfim. E ela é a única que ficou ao lado dele, né? O irmão dela, o artista, ficou com a mãe. E ela unificou, apesar do pai ser essa pessoa que é superficialmente repulsiva, né? Porque num dos incêndios metade do rosto dele foi queimado. Então, interessantemente, ela, apesar de cultuar, ter esse culto ao corpo e essa beleza, que é algo bem grego mesmo, ela tem uma grande força sobre ela que vem de um cara que é fisicamente repulsivo, que é o próprio pai. Né? E é muito louco a apresentação da cena, né? Lembrando aí o que o Matheus falou, a apresentação da cena do pai, que ele esconde um lado do rosto dele, que é o lado queimado, que a gente só vê depois quando ele se aproxima na TV. E, na verdade, toda essa construção da cena, porque a gente viu a Silmara foda, né? A Silmara que manda ver e tal, que é foda no trabalho, que é tipo, admirada pelas amigas, apesar delas falarem mal dela também, e que, tipo, controla o ex-namorado. E ela chega na casa dela e tem o pai lá, e ela põe um avental e vai lavar louça, né? E aí tem, não sei se tem um fade, algo assim, e é uma cena magnífica, assim, porque é justamente, tem um diálogo bem lânguido com o pai e depois ela sozinha na cozinha, mal iluminada, no subúrbio, lavando louça, né? Então é muito potente aquilo. E dá uma dimensão para o personagem que a gente não conhecia até então. Enfim, o que a gente vai ver depois é ela sendo utilizada por esses caras que ela admira, assim, digamos. Ela é utilizada lá pelo Cauã Raymond, pelo Bruno de André, que eu descobri depois, ele tá no filme, né? Ele é o Dr. Vargas, o Bruno de André. Mas enfim. E é muito... Ela é utilizada porque ele é descartada, né? E ao mesmo tempo que ela vê o que acontece com a Briducha, que ela formou aquele mulherão, ela, digamos, deu essa superficialidade que atrai os homens e que faz dela ter alguma potência nessa sociedade, que visa isso, que tem como que cultua o corpo, mas o que isso acarreta é que a Briducha tenta se matar, porque um cara come ela e larga ela. É interessante porque ela queria tanto elevar a Briducha para esse nível, para esse mesmo nível dela, e ela acaba conseguindo, ela acaba efetivamente transformando ela por uma noite, a Briducha vira uma deusa e tal. E aí isso tem uma consequência imediata e enfim, a gente vai entrar nisso com mais detalhes, mas também é como se fosse uma espécie de momento vaticínio, porque mal sabe ela que ela também vai pagar um preço por isso que ela tá fazendo, né? Por se deixar levar por todas essas aspirações e ambições que ela tem em relação às aparências e ao romantismo, que, claro, é uma coisa muito, muito outro lado da Silmara que também tem que ser falado, porque ela é muito dura e muito corajosa, mas também tem esse lado extremamente sensível, como é uma personagem de Carlos Reichenbach, ela também acredita na própria utopia particular, né? E ela tem jeitos bem específicos de se mostrar desse jeito. Um desses jeitos são esses traços sonhadores e românticos que ela tem. Enfim, a gente provavelmente vai chegar no ponto certo de falar isso, mas era uma outra coisa também. Sim, e a partir do momento que passa essa primeira parte, né, digamos, esse momento ali, esse capítulo do affair dela com o Cauã Raymond, você vê tem a segunda parte que é, digamos, a entrada do Dr. Vargas com mais força dentro dessa narrativa, né? A gente vê como essa figura escusa, essa figura que está agindo por detrás dos panos, extremamente caricata, é verdade, e que vai começar e que todo mundo conhece, que todo mundo respeita, que ninguém sabe exatamente o que é e o que faz, sabe que é o advogado e tal, mas não entende muito bem como o advogado exatamente de que ele defende, mas é só soltar o nome dele que todo mundo, enfim, começa a olhar com outros olhos e tal, que vai se revelando realmente a força
a força principal do filme, né? Se a Silmara, que com a loirice dela, né, uma bela loura, acha que isso é suficiente para ela dominar esse mundo, na verdade ela começa a aprender que existem outras coisas ali. E isso justamente tem a ver com esse encaminhamento aí pro final do filme, a partir do momento que a gente começa a ver essas histórias paralelas se resolvendo, né? A história da Briducha meio que encontrando o status quo, as companheiras dela e tal, tudo meio que entrando numa normalidade. É nesse momento que você começa a delinear com mais força o que é exatamente essa personagem, o que é exatamente essa loura, o que é exatamente essa mulher ali, que não é só esse corpo, né? A partir do momento que ela termina ali com o Bruno de André e é enxotada e tal, e que é uma demonstração de força também. Tem aquela mulher lendo Sócrates ali naquelas cenas, que são umas cenas magníficas também, né? A fusão das ondas com o sexo, enfim, todo aquele movimento é realmente uma coisa maravilhosa que se destrói logo em seguida, assim, que acaba logo em seguida. E do qual ela não tem nenhuma memória que não sejam as piores, né? Quando ela vai contar para as amigas o que aconteceu com o fim de semana mágico dela com o cara mais gostoso daquele mundo delas ali. E aí, nesse momento, a gente já percebe que nem tudo é exatamente o que parece, que aquela personagem apresenta fraquezas que a gente desconhecia, e que aí as coisas começam a se complicar, né? E a primeira coisa é digamos, um abalo ali nessa moralidade central do personagem que ela se coloca como, né, o limite dela, que é ela virar uma prostituta, né? Que todo mundo desconfia que ela se prostitui porque ela tem aparentemente mais dinheiro do que uma operária deveria ter, e ela sempre nega, e acho que a gente acredita nela, né? Porque por mais que ela seja esse personagem desprezível em vários aspectos, racista e tal, mas a gente vê que existe de fato uma integridade ali por esses pequenos momentos que a gente entrevê nas relações que ela tem com o pai, com a amiga professora, enfim. A gente vê que tem uma fortaleza moral ali que realmente não é difícil de ser abalada. Mas esse é o limite dela, esse é o limite que ela se impõe. E esse limite é meio que colocado à prova quando oferecem a ela um serviço de escorte, né? Acompanhante lá com a mulher. Mulher que a gente descobre depois, fica bem claro no filme, mas depois tem um insert que eu acho até um pouco desnecessário, mas que eu acho também que também é uma composição dessa coisa mais caricata do filme. Talvez seja necessário narrativamente, mas é necessário espiritualmente, digamos. E aí a gente sabe que aquilo é meio que armado pelo Dr. Vargas. A gente já sabe que é o Dr. Vargas, ou melhor dizendo, aquilo que o Dr. Vargas representa, que está sendo colocado ali, que está sendo como prova para ela, que vai destruir as últimas convicções dela. E ela aceita esse serviço de escorte, e quando ela vai conhecer com quem ela vai acompanhar por um fim de semana, revela ser o Luiz Ronaldo, que é digamos, o Bruno de André raiz, né? O Bruno de André maior, o cara incorruptível, a ideia do romantismo, a ideia do amor, né? Aquilo que realmente pode tirar ela da situação que ela se encontra, né? O príncipe encantado. Que é com quem ela tem o sonho na metade do filme, né? Com a música, com a dança. Logo antes de encontrar com o Cauan Raymond, né? Isso. É logo antes de ele entrar de o Cauan Raymond entrar na casa dela e chamar tudo de merda. Teu pai é uma merda, tua casa é uma merda. O Dark. É o Dark. Enfim, ela conhece o filho primeiro, e ela tá nesse sítio paradisíaco, né? Tem e vive esse momento, e o Maurício Matar extremamente cavalheiro, e trata ela muito bem, o filho trata muito bem, e ela vive ali um dia
um dia de sonho, né? Esse sonho que tu citaste se torna realidade para ela. Se tem um passeio no Aras, tem os cavalos, tem aquele passeio com o filho filmando, né? Que é muito interessante, assim. E de certa forma você vê isso sendo pregado ao longo de todo o filme, com essas fusões e o sonho dela também, porque, enfim, isso tem muito a ver com um jeito que o Carlão achou de traduzir pra gente esse outro lado, essa abertura frágil que ela tem, né? Ela tem ainda uma certa integridade, da qual você falou, Calvi, mas que a gente vai ver que essa integridade ainda tá ligada a uma série de desejos e de anseios, de certa forma, até pueris e tal. Principalmente quando ela se encontra com o Luiz Ronaldo, personagem do Maurício Matar, tem esse plano e contraplano dela, que tem um deep to white, um efeitinho, assim, que a imagem do Maurício Matar pisca, assim. E isso é muito lindo, porque tem o texto do Astruc, né, da Imagem à Ideia, que ele fala que tudo na mise-en-scène se baseia na análise lógica do que no homem é instinto, ou nesse caso, do que na mulher é instinto. E é puramente isso, essas fusões são esse lado com a qual a Silmara tem que lidar acaba lidando de uma forma mais emocional. É basicamente a forma que o Carlão achou para traduzir pra gente a fascinação e a dimensão do que está sendo para ela essas descobertas novas, porque enfim, o filme é 90% no ponto de vista dela, né, do ponto de vista dela. E ligar uma coisa com a outra, assim, foi fundamental pro filme ser bem sucedido no nível que ele é, pelo Carlão. Tem uma coisa ali que é ela vivendo esse sonho realmente sendo algo que é dado para ela, né? Algo que enfim, ela se põe numa posição de realmente receptora daquelas dádivas ali. E é tudo muito... Enfim, é muito louco como o Carlão consegue fazer as coisas digamos, mais toscas, assim, realmente virarem efeitos de beleza e tal. Falar esse efeito quando o Luiz Ronaldo aparece a primeira vez. Depois, o plano dela na cena Zurline, né, que é uma cena tirada do Moça com a Valise. Porque não é só o efeito em si também, tem um timing, tem um tempo. Não, é bem feito, né? Que tá entre a fascinação e o constrangimento, porque é uma situação muito constrangedora, por um lado, porque tem isso do cara tá ali com um filho, né? É tipo... A gente acha meio estranho, mas ela não acha, porque é meio que uma composição desse idílio, né? Ela tá meio que entrando ali numa família. Tipo, tudo que esse corpo podia conquistar, ele tá conquistando nesse momento. Ela tá entrando numa família em que, de repente, ela pode ser feliz de novo. E depois a gente entende que não, né? Sim, e é justamente através desse teatrinho que o Luiz Ronaldo propõe, o filho indo filmar o passeio deles, todos os silêncios, o cuidado com que os rostos deles são filmados e dão uma risadinha sem graça um pro outro. Enfim, é tudo arranjado de um jeito que o tempo entre essas coisas tem ambivalência que é ajustada na proporção perfeita para você ter a dimensão do que a personagem tá sentindo e no que ela tem a perder, né? Seguindo nesse caminho que ela tá. É meio que um limite da breguice, assim, que eu só encontro... Ou melhor, não é o limite da breguice, mas é digamos, uma técnica da breguice, assim, que eu só encontro num Brissot, assim. E pra mim, inclusive, essa cena é uma cena que vai muito próxima do Brissot em vários sentidos, assim. Isso que tudo que o Eric falou, tipo assim, um jogo de encenação tão complexo que quando começa todo esse tomo, claramente é mais um tom que muda, aquele mesmo tom que muda quando o Bruno de André toma a taça dela, né, momentos que o filme inventa um outro filme dentro do filme. É um jogo complexo. Para mim, o fato daquele menino filmar
acho muito claro, assim, um jogo muito claro de encenação, né? Tipo, ele não tá só filmando a primeira vez dele, a primeira transa dele, todo aquele momento é isso que você falou magistralmente, assim. Ela que é uma rainha da encenação sendo cooptada por uma outra encenação, né? É um jogo muito complexo de camadas de, enfim, quem gere a vida de quem. Sim, né? E é muito louco porque a gente vai percebendo, tem 2 momentos, né? Quando o Luiz Ronaldo cochicha no ouvido dela para ela ir dançar com o filho se assusta e vai embora, né? E depois, quando eles estão na cama e ele cochicha no ouvido dela, provavelmente para ela ir transar com o filho, né? Na verdade, eu não lembro se ela nega, se ela nega já na primeira cena, antes. Talvez não seja para, não seja para ele já pergunte para ela se ela não pode fazer aquilo, né? E o fato dele ter primeiro que transar com ela não é, digamos, para completar esse sonho dela, para ele conseguir o que ele quer ali, que é o filho, quer dar um presente pro filho, a perda da virgindade dele. Mas enfim, na cama ele fala com ela e cochicha no ouvido dela, ela fala que não, né? E aí ele tem que convencer ela de uma maneira mais eloquente, digamos, e ali ela concorda. Num plano belíssimo, assim, né? Um plano que realmente lembra aqueles planos de êxtase berninianos, né? Da Santa Teresa do Bernini, assim. Lembra ali o final do Starman, o Céline do Brissot, um plano nessa grandeza para mim, né? E ali ela concorda. E aí para mim tem a cena principal do filme, tem um diálogo principal do filme, né? Que ela chega lá pelada e engraçado que você só percebe isso depois. Eu acho que olhares mais atentos, gente mais chata, talvez perceba logo antes, né? Mas só percebe depois que o menino fala. Que ela vai pra cama e tem aquele momento, e a gente sabe, enfim, né? Tempos em que se podia botar uma mulher pelada com um adolescente, que hoje isso já seria destruído, né? Por todo mundo, todos os lados. Mas enfim. Aí pergunta se tá com medo e tal, não sei o quê. A luz desliga, e aí o menino fala. Pergunta. Se eu falar algo, você vai ficar chateada? Ela, não, claro que não. Aí diz, eu pensava que você era loura de verdade. E aí a gente lembra que quando ela entra pelada, acho que a única cena de nudez frontal dela, os pelos pubianos dela não são louros, né? São pretos. E aí é a destruição total do personagem, né? É o lugar, justamente essa encenação, é o lugar onde ele coloca ela nesse teatro. Ela não está nesse lugar onde ela pensa que ela está, né? Ela não está nesse espaço. Ela não ocupa esse espaço. Ela ocupa outro, né? E tudo que vem em seguida é em decorrência disso. É um resultado disso. Quando ela descobre no outro dia que tudo aquilo ali foi uma mentira, que aquele sítio não era do Luiz Ronaldo, foi alugado, que aquele motorista não era do Luiz Ronaldo, é um motorista contratado que nem ela, né? Ele fala, eu sou um contratado avulso, que nem você. E aí ele dá um dinheiro para ela e diz, tem o dobro do combinado. Então aquela última fortaleza moral dela se quebra completamente, vira pó, assim. E aí tem o plano final dela voltando para a fábrica, né, destruída, o corpo dela, que era essa fortaleza, era tudo que ela era o que fazia ela conquistar as coisas, tá em frangalhos, assim, o vento batendo, a música do Nelson Aires tocando e a fusão da favela volta. É esse o lugar dela, é isso que ela volta, é esse espaço marginal que ela tem que ocupar. E isso está muito bem especificado ali. E aí o filme dá o círculo completo, né? Volta para a frase do Sócrates, volta para o primeiro plano dele. E, de novo, para mim é um dos maiores finais da história do cinema brasileiro ou de qualquer outro país, né? E, enfim, a gente tem essa ideia realmente do que é aquela personagem, do que é aquilo. Né, esse conto moral, ele encontra a sua moral perfeita, né? A sua ideia perfeita, assim como o final do Stella Dallas, do King Vidor, ou o final do Elegia de Osaka, do Mizoguchi, né? É realmente um momento em que a gente fala, pô, esse filme
esse é um filme perfeito, assim. Depois desse comentário do Calbi, é até difícil dizer outra coisa. A coisa que eu mais gostei que o Calbi falou foi que a galera que mais tá próxima do Carlão é a gente. É isso aí, valeu, Calbi. Isso aí, a gente ganhou nosso dia, porque pior que não, pior que é verdade, cara. Assim, aqui entre nós, né? A gente tem cineastas que diferenciam, né, a cinefilia do cinema. Por isso que pra mim aquela foto do Carlão na frente do McMahon é tão incrível, né? Por isso que o blog Olhos Livres é tão incrível. Por isso que, tipo, o texto do Carlão sobre Zurlini, ele fala... Zurlini tem cada um dos elementos de todos os cineastas italianos. Ele vai, assim, tipo, de Fellini, de Antonioni, de Visconti, tudo que tem um Zurlini da vida. E, assim, o fato desse cara ter tido esse blog, ter sido aquela pessoa no Facebook até o fim da vida, em nenhum momento... Eu nunca me esqueço que o Herzog fala, né? Depois que eu comecei a fazer filmes, a minha cinefilia morreu. E a gente saber que a gente tem, literalmente, num país onde a gente até tinha grandes cinéfilos, enfim, se aventuram em filmes e fazem outras coisas, e não... Tem pouquíssimos cineastas que souberam administrar cinefilia e cinema na vida e reverberar isso no cinema, né? Acho que, enfim, todos os nossos maiores conseguiram, né? Tipo, Glauber, Ganzella, etc. Só que eu acho que não tem no cinema brasileiro ninguém que soube melhor entender Brasil e cinema como o Carlão. Isso, pra mim, coloca esse cara, como você falou, né? Tipo, o Fausto Loura é um dos maiores cineastas da história do cinema e o Carlão é um dos grandes cineastas do cinema, ponto. O Carlão é o cara que não tinha medo do ridículo, né? Ele entendia o Brasil completamente, porque é isso, o Brasil é não ter medo do ridículo, entender a dimensão trágica do nosso lugar no mundo, e enquanto tudo dura, enquanto o apocalipse não vem, gozar pra caralho. O Carlão entendeu completamente esse tripé que constrói a alma brasileira.